Então, eu vou recapitular um pouquinho. A gente começou falando ontem das relações ecológicas, a gente falou sobre as relações ecológicas harmônicas, interespecíficas e intraespecíficas. Nós falamos de relações desarmônicas intraespecíficas. Então, para relembrar, as relações harmônicas são as interações que existem entre indivíduos da mesma espécie ou entre espécies diferentes. E é bom a gente sempre lembrar que todos esses indivíduos que eles têm interações ecológicas, eles estão sempre no mesmo ecossistema, na mesma comunidade. E frequentemente eles habitam ou têm o mesmo nicho ecológico. Certo? Então, eu vou passar para frente aqui. A aulinha está lá no YouTube, para a gente poder fazer uns exercícios hoje, para dar uma fixada. Poxa, perdi tanta coisa. Mas aí, a aula tá curtinha, Fernanda. Aí depois eu vou postar no YouTube hoje. Aí você assiste lá, deve ter uns 20 minutinhos. Sem Ontem segredo. a aula foi curtinha. Então, bora lá. Relações interespecíficas desarmônicas. Então, essas relações são as que ocorrem entre espécies diferentes de uma comunidade e elas têm pelo menos um dos indivíduos que participam dela com malefício ou levando desvantagem nessa relação. A primeira que eu coloquei aqui é a competição interespecífica, que ela ocorre quando há disputa por território, por alimento, por recursos. Inclusive, coloquei aí uma figura de uma hiena disputando ali uma carcaça com os abutres na savana africana. E é bom a gente ressaltar que isso aí só acontece porque a competição acontece quando os indivíduos têm o mesmo nicho ecológico, ou seja, eles têm os mesmos hábitos de alimentação, normalmente, ou têm preferência por certos tipos de território, e por isso eles vão disputar entre si para poder ver quem vai se sair melhor. Então, eu coloquei ali que a relação é menos, mas ela também pode ser mais. Lembra que a gente tinha falado ontem sobre os sinaizinhos? Quando é mais é porque ela tem um benefício, e quando tem menos é porque ela apresenta um malefício, e quando tem o zero é porque ela é indiferente. Então, ela pode ser mais e menos pelo fato de que, por exemplo, aí nessa figura a hiena está se dando muito melhor do que os abutres. Só que, vamos pensar também pelo lado da hiena. Se não existissem esses abutres, ela com certeza teria uma oferta de alimento muito maior e muito melhor. E, por consequência, ela poderia ter mais indivíduos na sua população e, consequentemente, ela teria um melhor sucesso na sua sobrevivência. Então, por isso que a gente pode falar que sempre que indivíduos têm o mesmo habitat e mais ou menos os mesmos nichos ecológicos, eles vão ter uma deficiência aí, de certa forma. Então, bora lá. E aí a gente tem uma segunda aqui que a gente chama de amensalismo, que é um tipo de competição, se a gente for ver. No amensalismo, a diferença dele para a competição, que é, na verdade, como se fosse um subtipo, né? O amensalismo, é que a competição ela vai ocorrer e ela vai ser desencadeada principalmente pela produção de alguma substância ou de algum comportamento ali que vai comportamento não, é exclusivamente substâncias mesmo, que uma espécie vai inibir o crescimento da outra, o desenvolvimento da outra. Todo mundo aqui eu acho que já teve uma dor de garganta e tomou um antibiótico. E os antibióticos, via de regra, eles são derivados de fungos, substâncias que são produzidas por fungos. O primeiro de todos foi a penicilina, que hoje em dia nem é tão mais utilizado, mas um derivado dela é utilizado até hoje, o benzetacil. Benzetacil é aquela que a gente toma de injeção no posto de saúde ou na Santa Casa, que dói pra caramba. E aí, o que acontece? Os fungos que produzem a penicilina, eles vão impedir o crescimento ou diminuir o crescimento de certos tipos de bactérias. Então, a gente pode falar que
a espécie de fungo é a espécie inibidora e a espécie da bactéria é a espécie amensal, porque ela está submetida a uma relação de amensalismo. Do lado direito aqui, a gente tem o que a gente chama de maré vermelha, que são cianobactérias e algas que elas produzem uma substância que ela vai causar uma toxicidade ali no meio e, por consequência, ela vai ter um impacto negativo ali na fauna e na flora marítima daquela região. E é o exemplo que mais, esses dois exemplos são os mais comuns aí de vestibular mesmo. Faz um tempinho que não acontece de cobrar, porque é uma coisa meio específica demais, mas é bom saber. É forte demais, né, João? E é verdade isso aí, a hiena é realmente uma poucas espécies que isso acontece. Tem a viúva negra também, daquela aranha, que virou até filme lá da Marvel. E aí eu trouxe aqui a herbivoria, que ocorre exclusivamente no segundo nível trófico das cadeias alimentares, que é sempre o consumidor primário, entre o consumidor primário e o produtor, né? E a gente chama de herbivoria quando ocorre a alimentação a partir dos caules, das folhas e das raízes dessa planta, que são coisas essenciais para ela viver. O fruto nada mais é do que uma oferenda da planta para poder ter dispersão das suas sementes. É um aliado da planta, ela é uma oferenda para os animais. Então a gente nunca fala de herbivoria, esse termo exclusivamente herbivoria, quando a gente está falando de fruto. A gente está falando de caule, raízes e folha e semente também. Que vai ser uma relação desarmônica quando a gente olhar pelo lado do indivíduo que está sendo ingerido. Então, quando uma vaca, eu coloquei até uma vaquinha simpática aí, ou uma lagarta vai lá e come uma folha e tal, a gente pode falar que a folha foi prejudicada, ou a gramínea foi prejudicada. E aí... Ih, Fernanda, você é besta, hein? E aí a gente pode falar que existe uma relação de herbivoria. Só que pode acontecer também desses indivíduos comerem essas sementes aí, essas partes aí do vegetal e ajudar na dispersão aí da espécie, né? Então, pode ser uma relação positivo também. Mas, então, herbivoria é diferente de ser herbívoro. Herbivoria é a relação, por exemplo, da vaca com a gramínea. Não tem nada a ver com a gente comendo uma maçã. Isso aí são coisas totalmente diferentes. Beleza? Mas essa aqui é eu trouxe como meio que uma curiosidade, porque é bem difícil de aparecer nos vestibulares. E quase nenhum material didático coloca. Aqui é a mais importante para os nossos vestibulares, principalmente para o Enem. Tem até umas questõezinhas que eu coloquei, eu acho. E é o predatismo. O predatismo vai ocorrer a partir do segundo nível trófico, aliás, do terceiro nível trófico, né? Que vai ser o primeiro consumidor de carne, então consumidor secundário das cadeias. E ela ocorre sempre quando existe um predador e uma presa. Então aí, ó, eu coloquei a figura da foquinha, tadinha, tá sendo devorada aí, vai morrer numa bocada só. E aí o tubarão branco é o predador e a foca é a presa. Então a gente sempre pode falar que a nível do indivíduo, o indivíduo que está sendo predado, ou seja, que morreu e vai ter sua carne comida, ele vai ter sempre um malefício, porque ele morreu, ele não vai conseguir se reproduzir, não vai ter mais uma vida, enfim. E só que a longo prazo ocorre uma relação ali de troca, entre aspas, dessa relação de positivo, negativo, às vezes fica negativo, negativo, às vezes positivo, positivo, depende um pouco. Porque o que acontece, ó, eu coloquei até aqui esse gráficozinho aqui do lado direito. Quando a gente tem uma população de predadores e uma população de presas, a gente vai ter quase que sempre os predadores sobressaindo no primeiro momento. Então, o que vai acontecer? A quantidade de presas naquele ambiente vai diminuir
e a quantidade de predadores vai aumentar. Com isso, o que vai acontecer? Vai ter uma superpopulação de predadores e pouco alimento para eles. Então, a gente pode ver aqui no gráfico de cobras e ratos. Começou a subir a quantidade de cobras e diminuir a quantidade de ratos, estão vendo? Vai chegar num ponto que vai ter tanta cobra, que elas não vão conseguir sobreviver com aquela quantidade de comida ali que tem naquele ambiente. Então, essa população vai começar a declinar. E é aí que a gente pode ver que o predatismo pode ter uma relação de desvantagem, mesmo para o predador. Então, essa é uma dinâmica que costuma cair nos vestibulares, no Enem não caiu ainda, eu acho, mas nos vestibulares de São Paulo, e eu lembro que no vestibular que eu fiz da UENG, no ano retrasado, caiu, só que não tem mais vestibular da UENG, né? Mas eu acho que caiu isso. Veio tubarão. Então, tem alguma dúvida aí? Essa é uma questão importante, hein, gente? Porque às vezes a gente leva a pensar que é só uma relação desarmônica, mas não. Ela pode ser desarmônica para um dos lados, ela pode ser desarmônica para os dois. Então é isso. Se alguém tiver dúvida, pode falar aí no chat. Você tem dúvida, Fernando? Tipo, mesma pergunta. Tem um jeito de fazer isso não ser tão desigual, coisa do tipo? Então, a gente está sempre falando aqui, tipo, na natureza, né? O que acontece, assim, na maioria das vezes, é que nessa aí aumento e diminuição da população, meio que ele fica estável, entendeu? Porque ocorre uma certa natural mesmo, que tipo assim, se tem menos presa, é óbvio que os predadores vão comer menos e tal, e isso vai diminuir a população, eles vão mudar de lugar, enfim, isso acontece naturalmente. Mas, na Entendi. verdade, o que acontece muito é o contrário, não diminuir essa diferença, mas aumentar ela. Por exemplo, tem um estudo que eu li não faz muito tempo que, que fala sobre como os gatos domésticos eles influenciaram na diminuição das espécies de coelhos e lebres selvagens nos Estados Unidos. Então, esse equilíbrio que realmente acontecia, depois que você inserir uma espécie diferente, que o coelho não está tão acostumado a se defender dela, então a população de coelhos diminuiu muito. E isso é totalmente ligado ao homem, né? Que levou um animal que não era daquele habitat para ele. Então as presas não sabiam o que fazer, como se defender e tudo mais. Mas eu acredito assim, eu nunca vi se tem como a gente diminuir isso. Respondido? Sim, a gente causa muitos problemas. Demais. Uma coisa, então, passando para frente, se alguém tiver uma dúvida, pode interromper, viu, gente? Mandar no chat e tal, que eu estou sempre lendo. Parasitismo. Parasitismo ele está presente a todo momento na natureza, com os humanos também. E ocorre literalmente quando um parasita se instala dentro de um organismo que a gente chama de hospedeiro. Aqui do lado direito eu coloquei uma fotinha de uns nematóides intestinais, que eu ia até colocar um ou outro que parecia macarrão, mas eu falei, a galera não vai curtir. Eu acho que essa aqui é um Ascaris lumbricoides, que é a popular lombriga, né? E aí, então a gente vai ter uma relação para a lombriga ali positiva, porque ela está pegando os nossos recursos ali no nosso intestino. E para nós é negativa, porque a gente está perdendo recursos para um outro animal que está dentro da gente. Só que a longo prazo, se esse parasita começar a se desenvolver demais, ter uma superpopulação ali dentro daquele intestino, ou uma superpopulação de carrapatos no cachorro, ele pode causar uma doença muito grave e esse indivíduo pode vir a morrer. E a partir do momento que ele morre, esses parasitas eles não têm efetivamente, pelo menos os que estão ali no intestino, eles não têm como se locomover para outro lugar. Os carrapatos eles perdem a fonte de alimento deles. Então, os exemplos que a gente mais tem é exatamente dos parasitas intestinais, que eu acho que é a Thaís que vai comentar com vocês sobre.
dos principais, pelo menos. Aqui do lado esquerdo a gente tem um cipó, que é do Tarzan, do filme do Tarzan, que é ele rouba a seiva elaborada e seiva bruta das plantas maiores. E aqui embaixo a gente tem um peixe palhaço que teve sua língua devorada e substituída por uma enguia. Bem pequeno. Eita, que isso? Sim, sim. Bizarro, né? Mas existe. Não, bem que eu achei que tinha um rosto ali dentro. É, exatamente. A língua do peixe virou um outro peixe. Não literalmente, E mas aí vimos a frase, comendo por dois. isto. Então vamos passar para frente. Esclavagismo. Esclavagismo lembra uma outra palavra, né? Escravidão ou escravismo. E tem uma relação bem parecida. É quando uma espécie ela se aproveita do trabalho de outra espécie para poder se sobressair. Então, por exemplo, quando a gente tira o mel da abelha, ou tira ali o favo de mel, a gente está se aproveitando do trabalho que ela fez. E isso não era para acontecer, mas acontece. Todo mundo come mel. Mas é uma relação de esclavagismo. A abelha depende daquele mel. Muita gente fala que, mentira, porque as abelhas comem néctar, comem pólen, não sei o quê. Não, é mentira, gente. Aquilo lá é uma reserva para em tempos que tiver frio ou que elas não puderem sair da colmeia, tiver em tempo de reprodução da rainha e tudo mais. Eles não vão poder. E aquilo ali é um estoque. E a gente vai lá e tira esse estoque delas. É óbvio que com o desenvolvimento da apicultura, a gente soube até que limite a gente pode fazer isso. Mas isso é uma relação de esclavagismo. E do lado esquerdo aqui. Com a vaca e o leite acontece a mesma coisa? A mesma coisa. A gente induz a gravidez na vaca e a gente se aproveita daquele leite que, na verdade, era para ser para o bezerro. Então, é uma relação de esclavagismo também. Se a gente não souber dosar quanto que a gente tira de leite da vaca, o bezerro vai morrer, né? Então, é a mesma relação. E aqui do lado esquerdo, que acontece em outra espécie, só para dar um exemplo, tem uma espécie de pulgões que eles produzem frutose e tal, e eles não utilizam utilizam essa frutose, e ela fica meio que como se fosse uma cobertura ali neles, tipo, sei lá, um glacê. E aí as formigas vão lá e ficam lambendo para poder ter uma fonte de açúcar ali mais fácil. É uma relação de esclavagismo. Mas aqui também tem é uma coisa que não é tão prejudicial para o pulgão quanto a gente tirar o leite da vaca ou tal. Nossa, eu não conhecia esse fungo do zumbi. Que da hora. Vou procurar depois, João. Valeu, hein? Aí vamos para os Porque me exercícios, veio outro, galera. outro exemplo. Deixa eu ver. Porque me veio outro exemplo. Tem os pássaros que eles meio que usam de aves indefesas assim para chocar os seus ovos. É meio que estão tirando vantagem para não ter trabalho quando se reproduzir. Sim, mesma Não é? coisa. Com certeza. A gente também tirando o ovo da galinha, pô. É uma relação de esclavagismo. Então, tudo isso. Beleza, galera? Então, bora fazer uns exercíciozinho de boa? Alguém tem alguma dúvida? Então, bora. Exercícios. Eu vou deixar isso para depois porque é muito difícil. E do Enem de 2008, então tá meio desutilizado. Somos horríveis, Raios. Se a gente for pensar, a gente é vegano, porque... Mas eu acho que, assim, opinião minha, eu não acho que o problema tá em consumir carne, consumir ovo, consumir leite. Eu acho que o problema tá na forma como a gente faz isso. Produção em série e tudo mais, eu acho que os animais sofrem muito na mão do ser humano, sabe? Tipo assim, eu acho meio bizarro a gente normalizar que uma galinha tem que ter um bico raspado para não matar as vizinhas e ficar só botando ovo durante a vida. Depois que ela chega num ponto,
mata e a gente come, compra no supermercado dentro do saco em plástico. Então, é meio bizarro, mas é assim que tem que ser, senão falta comida para o resto, para todo mundo. É difícil. Então vamos lá para um papo meio triste, né, galera? Mas é isso aí que acontece, infelizmente. Mas todos nós gostamos de uma carninha no fim de semana. Então, bora lá. Chega de enrolação. Enem, eu acho que essa é de 2011, se não me engano. Peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doenças do tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio. As bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição? A. Fixação do nitrogênio para o tomateiro. B. Disponibilização de cálcio para o tomateiro. C. Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. D. Liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo. Ou E. Liberação de auxinas que estimulam o crescimento do tomateiro. E aí? Qual que vocês acham que é? Ó, repara que ele está falando aqui, ó, de competição. Então, tenta procurar qual que é o que está falando de competição. Ninguém tem nenhuma opinião aí? Não tem problema errar, não, gente. Ó, quer que leiam aí de novo. Vamos lá. Ó, vocês estão falando aqui D, né? A D, realmente, ele é assim, é uma relação ecológica de desarmônica, mas lembra que eu falei para vocês que existe uma diferença em um subtipo de competição, que é o amensalismo? No amensalismo que ocorre a liberação de toxinas ou substâncias que inibem o crescimento, lembra? Então, por isso que não dá para ser AD. Deixa eu ver o que mais. A letra E é liberação de auxinas que estimulam o crescimento do tomateiro. Não pode ser essa porque ele está falando aí de uma relação de competição. E você liberar auxinas, ou seja, substâncias que ajudam para o crescimento do tomateiro, você está ajudando. Então, uma relação de cooperação, né? E até o nome dessa relação ecológica tem a ver com cooperação. Eu falei na aula passada, não sei se estava aqui. Protocooperação, que é quando duas espécies são beneficiadas. Então, provavelmente ali a bactéria está tendo um lugar para se desenvolver, tal, proteção, enquanto ela ajuda a planta a se desenvolver com a auxina. Então, relação de protocooperação. Lembrando que protocooperação é quando você não depende disso para sobreviver, e mutualismo é quando você depende disso para sobreviver. Show? E aí falaram a C também, não foi? E a C é a correta. Então, pensa lá, os dois precisam do ferro, certo? Se a bactéria consegue captar mais ferro do que o fungo e deixa ele com quantidade menor, então quer dizer que eles estão em uma relação de competição por esse ferro. Então, por isso que é a letra C. Se fosse disponibilização de cálcio para o tomateiro, também é uma relação de protocooperação ou de mutualismo. A gente não sabe, o texto não deixa isso muito claro. E a fixação de nitrogênio também é uma relação de mutualismo ou de protocooperação. Então, é isso.
Alguém tem alguma dúvida? Não, senhorito. Se alguém tiver, dá um grito aí no chat. Agora eu pensei, imagina alguém solta o ar. Pode gritar, não tem nada não. Então vamos lá. Enem de 2019. O Enem que eu prestei por último. Nós temos 10 minutos só de coisa? Ah, não. Eu tenho que lembrar de abrir a coisa mais tarde. Mas vamos lá. Os vagalumes, machos e fêmeas, é isso que fala, eu acho. Porque tá a barrinha em cima. Os vagalumes machos e fêmeas produzem luminosos para se atraírem para o acasalamento. Acho que é isso que está falando. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Foturis, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Fotinus, fingindo ser do outro gênero. Quando o macho Fotinus se aproxima da fêmea Foturis, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Foturis e o macho do gênero Fotinus é um exemplo de... Sim, parecido, Fernando. Eu até dei o exemplo desse aí que Que você horror. falou no canibalismo. Só que não é canibalismo porque não é da mesma espécie, né? Galera tá falando aí, mais alguém, gente? Só 2 falaram, o que acha? Bora aí. D. Todo mundo falando D e todo mundo acertando. Show de boleta, hein? Fêmea é golpe? Ih, rapaz. Papinho, hein? Tô brincando. Mas é golpe mesmo. Imagina. Você acha que é da sua espécie, aí você vai lá, na hora que você chega, demorado. Então, alguma dúvida aqui nessa? Não, vocês precisam delas. Eu concordo com a Camila. Concordo totalmente. Essa aqui, vamos ver. Não, vamos fazer só os do Enem. Ah, eu falei errado. Eu falei que essa dos vagalumes era do meu ano do Enem, mas não foi não. Foi anterior, faz um tempo já essa aí. Então, bora lá. Enem 2019. Ó, fresquinha essa aqui, hein? Essa eu fiz, eu lembro dela, que eu errei ainda. Eu fiquei com a raiva que eu errei isso aqui. E As cutias, pequenos professor roedores. errando, Hã? Oi? professor errando, e Ó, errei, mas faz parte, né? Faz parte. Ai, ai, bom demais, João. Bom demais. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de A, sinfilia, B, predatismo, C, parasitismo, D, competição e E, comensalismo. Qual que vocês acham aqui? Ladroagem. É o Enem, ó. Linguagem popular aí, ó, daquele jeito. Ah, vocês estão arrebentando a boca do balão. O que é isso? Competição, é isso mesmo. Eu, na minha vez, lá do Enem, eu coloquei sinfilia.
Porque quando você tá lá, né, vocês sabem, acho que vocês já fizeram aí, né? Você vai lendo tudo rápido assim e passa o olho e você fala, ah, isso aqui, beleza. E eu coloquei, marquei que eu não sabia o que que era. Aí me ferrei, perdi o ponto dessa aí, mas no fim de tudo deu certo, graças a Deus. E aí, gente, sinfilia, isso aí, Fernando. A sinfilia, deixa eu procurar aqui para ter certeza, mas eu acho que é a mesma coisa que o esclavagismo que eu falei para vocês agora há pouco. Esclavagismo ou sinfilia, a mesma coisa. Certo? Se aparecer em alguma prova aí de novo, então, acho difícil eles perguntarem, porque já falou faz pouco tempo, mas é bom a gente ter uma ideia de como é que... Então, vocês viram que o Enem sempre traz... Vocês já devem estar acostumados também, né? Que o Enem traz um textinho e tal, acha que te enrola ali, na hora que vê, pergunta um trem, beleza. Então, vamos para a última de hoje, para poder encerrar, liberar vocês, até porque nós temos 4 minutos só de reunião. O controle biológico, E técnica as e aulas boas, Oi? Oi? Pode falar, por Fernando. que as aulas boas têm que durar tão pouco? Uai, é a culpa do Zoom aí, ué. Mas aí eu vou marcar vou ter que marcar uma aula aí essa semana que vem, porque semana passada não dei aula, né? Aí vocês vão me ver de novo. Achei que vocês Esse iam Zoom estar corta com... nossa graça demais, credo. Quê? Esse Zoom corta nossa graça demais. Pois é. Então, eu queria que tivesse pelo menos uma hora. Se bem que hoje eu ia roubar a aula para outro professor. Quem que vem depois da aula de espanhol? Aula de história, né? Pior, acho que é história. Nossa. Eu gostava mais ou menos de história no ensino médio. Bora aí, então. Eu fiz espanhol. Técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos. É utilizado no combate à lagarta que se alimenta de folhas do algodoeiro. Algumas espécies de borboletas depositam seus ovos nessa cultura. A microvesma Tigeograma introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo das borboletas em questão. Os embriões da vespa que se alimentam do conteúdo desses ovos impedem que as larvas de borboletas se desenvolvam. Assim, é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. A técnica de controle biológico realizada pela microvespa Tigeograma sp consiste na A. Introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. B. Introdução de um gene letal nas borboletas a fim de diminuir o número de indivíduos. C. Competição entre a borboleta e a microvespa para a obtenção de recursos. D. Modificação do ambiente para selecionar indivíduos melhor adaptados. Ou E. Aplicação de inseticidas a fim de diminuir o número de indivíduos que se deseja combater. Qual que vocês acham que é? Fica atento sempre para esse negócio de controle biológico, uso de pesticida, uso de não sei o que, poluindo, que vive pipopopó, porque o Enem ama isso. Ama. Física. É física com quem? Com o Henrique? Com a Karina ou com quem? 2 minutos, galera. Fala aí rapidão no chat. Acho que é a C, estou em dúvida entre a e a C. C, A. Ah, Bruno. Ah, tá. O Henrique acho que é dia de quarta, né? A, C, A, C. Bom, galera, então, nessa aqui, por que que não pode ser a letra C? Porque ele fala aqui, ó, tá vendo? Ele fala aqui, ó, a microvespa introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo as borboletas em questão. Então, lembra que eu falei que tinha que estar dentro do organismo de um hospedeiro? Então, é isso que acontece. Aí, quando eclode o ovinho da microvespa, ela vai lá e devora o ovo da borboleta. Então, só sobra a letra A, que nem o João falou aí no chat. No suar do gongo, no tocar do sino, deu tempo de terminar. E menos de 1 minuto. Só falar aqui para vocês um tchau. Boas aulas para vocês. Ah, o Bruno não vai dar aula? Ah, mas de qualquer forma, o negócio aqui tá acabando. Tô Então, triste. beleza. Pensei que ia acertar tudo hoje. Então, beleza, galera. Ô, Fernando, vai dar certo.
Eu vou mandar depois lá o slide e é isso. Beijo para vocês, boas aulas. Tchau, prof. Tchau, Pode avisar- boa noite. Eu vou avisar a professora de português para adiantar a aula para vocês, tá? Adeus.